Que Deus esteja abençoando a casa de vocês, todos que estão aí conosco nesta manhã, para um tempo de reflexão bíblica e um tempo de oração, né? Nós vamos trabalhar hoje o tema compaixão. E eu quero convidar então os queridos a ler o texto bíblico da nossa reflexão nesta manhã, o texto que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Eu vou ler nas duas versões, né? A versão que nós usamos na nossa igreja, que é a revista e atualizada, e depois a versão da Bíblia Viva, tá bom? Então, o texto diz assim, primeira leitura: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui na nossa versão viva diz assim: ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Nós vamos entrar em oração, pedir a direção de Deus, a graça dele, para a palavra de Deus que foi lida e nós estaremos refletindo sobre ela. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença, nós nos colocamos nesta manhã em um espírito de amor, um espírito de unidade, um espírito de total dependência do Espírito Santo e do Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para entendermos a tua direção e continuarmos a nossa caminhada árdua, mas com um propósito, um objetivo definido. Fala com todos, abençoe cada lar, cada família que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, amém. Sejam bem-vindos aí todos que estão compartilhando aí com a gente, né? Simone, a minha sogra Maria, também estão assistindo, mandando mensagem para os irmãos. A Leia Rocha também, seja bem-vinda. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês nesta manhã. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de guerra, né? Um tempo de luto, um tempo de morte. A gente não pode fugir desta realidade, fingirmos que ela não existe. Nós temos em média, 2 pessoas que morrem por minuto no nosso país por essa pandemia, né? Por essa doença, Covid. 2 pessoas morrendo por minuto no nosso país, cerca de 120 pessoas morrendo por hora e cerca de 2.800 a quase 3.000 pessoas morrendo por dia. Ou seja, enquanto nós já começamos aqui a nossa live, 9 horas 10 minutos aproximadamente, 20 pessoas já perderam suas vidas. Desde o início dessa live até agora, em 10 minutos, cerca de 20 pessoas já perderam a sua vida para essa doença terrível. E diante de todo esse cenário, né, de luta, de dificuldade, de dor, a gente diariamente acompanhando informações de pessoas muito próximas da gente, que perdeu alguém da família, né, ou que está sofrendo, né, com alguém da família em uma UTI, um leito, ou pior ainda, pessoas que estão tentando vagas no leito de hospitais, né? E diante disso a gente encontra vários tipos de atitudes da parte das pessoas. Uma delas é a atitude de negacionismo, que é achar que essa doença não é grave, né? Que são pessoas fúteis que são capazes de promover festas,
aglomerações com 200, 300 pessoas, 400 pessoas. Né? São pessoas que se manifestam de uma maneira ou de outra como se nada tivesse acontecendo. Tempos difíceis, porque até que se chegue na sua própria casa, a impressão para muitos é de que nada está acontecendo, né? Até que chegue na sua casa. Tempos difíceis. E aí, queridos, diante desse cenário, cabe a nós, como cristãos, entendermos a ação de Jesus, a ação de Deus, através da igreja, né? Como que Deus pode usar a vida dos cristãos para ser um canal de bênção nesse tempo para as pessoas que sofrem, não só as pessoas de dentro da igreja, mas também as pessoas de fora da igreja. Hoje eu mandei pela madrugada, né? Acordei mais cedo e mandei pela madrugada um link, um vídeo que está no Instagram, mandei no grupo do boletim da nossa igreja, onde um grupo grande de cristãos, de irmãos da fé, estavam na porta de um hospital cantando um hino de milagre, um hino de cura, e vários funcionários do hospital estavam na sacada do prédio, ouvindo aquela mensagem cantada pela igreja. Eu tenho uma convicção enorme de que esse tipo de coisas assim fortalece demais as pessoas que estão trabalhando na frente, né, que estão lá nos hospitais, os enfermeiros, os médicos. Impressionante como essas pessoas estão no limite emocional, no limite físico. E de repente você tem um grupo de pessoas cantando, e era uma canção bem cantada, era um som muito agradável, era um hino muito bonito. As pessoas cantando e orando, como que dizendo para elas: olha, fiquem na frente aí da batalha que nós estamos por trás, orando, intercedendo, clamando pela vida de vocês. Isso é confortável demais. Não há um profissional da saúde, por mais que ele não tenha sequer uma religião, que não fique fortalecido, emocionado com esses tipos de atitudes, esse tipo de amor, de compaixão, de cuidado para com o próximo. É muito importante esses tipos de atitudes. E o tema de hoje fala sobre compaixão. E compaixão é uma palavra que tem na sua origem, na sua etimologia, no grego bíblico, ela tem o significado de sentir a dor do outro, sentimentos juntos. Estava vendo o significado, sentimentos juntos, ou seja, sentir a mesma coisa que o outro sente, sentir a dor do outro. E aí, então, quando nós olhamos aqui para o nosso texto, é um resumo do ministério de Jesus, esses 3 versículos, eu li apenas um deles, né? Mas vou ler o contexto para a gente entender melhor. No versículo 35, queridos, diz assim: Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar onde ele ia, ele curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor o Senhor da colheita, que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Então, a gente percebe aqui, né, em primeiro lugar, assim, familiarizando com o texto, a gente percebe que Jesus ele estava andando por todos os lugares, né? Ele não estava só na sinagoga, que seria a igreja, mas ele estava nas ruas, nas cidades, encontrando com as pessoas, tendo encontro, relacionamento com as pessoas. E então ele saiu, né? Ele saiu do lugar seguro, que seria a igreja, para estar nas ruas, para estar entre as pessoas. E com isso, ele pôde conhecer
a necessidade das pessoas, ele pôde sentir, ele pôde ver, e é exatamente essa atitude de Jesus aqui que eu quero destacar nesta manhã para a nossa reflexão e ajuda, certamente. Então, a compaixão de Jesus, ela veio de três atitudes dele. A primeira atitude dele foi a atitude de ver. A primeira atitude de compaixão de Jesus foi a de ver as pessoas. Ver as pessoas. Diz o texto aqui, ao ver as multidões. Eu analiso hoje, né, como pastor e também como um profissional liberal, eu vejo muito hoje as pessoas só olham para o seu umbigo. Os dias que nós estamos vivendo cada um está olhando para si. Cada um está olhando para si. Crente, não crente, católico, evangélico, seja que for. A grande maioria das pessoas se preocupa apenas consigo. Só querem livrar o seu, só quer cuidar de si mesmo. Só quer saber da sua família, só da sua casa. Infelizmente, vivemos numa geração egocêntrica, egoísta. Nós vivemos numa geração onde as pessoas são incapazes, na grande maioria, não estou dizendo todos, não estou dizendo você, mas é uma reflexão que a gente precisa ter. As pessoas, elas são incapazes de ver o outro. De ver o outro. Mas o ver o outro não é para ver e criticar, mas o ver o outro desta maneira que Jesus viu, com um olhar de graça, um olhar de misericórdia. O ver aqui, queridos, é no sentido de perceber que existem outras pessoas e que o mundo não restringe a sua vida, a sua família, ao seu mundo. O mundo é composto por milhões de pessoas. E para se ter compaixão, é preciso ver as pessoas, perceber as pessoas. E Jesus aqui, ele caminhava bastante, né? O Evangelho relata que o trabalho de Jesus era rua, cidade, povoado, onde tinha multidão, tinha gente, Jesus estava passando. Então ele ensinava na sinagoga, onde seria o encontro ali didático dos judeus, mais preocupado com a lei. Ele ensinava também lá, mas ele saía dali e proclamava o evangelho do reino, então ele estava em contato com as pessoas. Ou seja, ele era capaz de ver as pessoas. Eu acho que nós, nos nossos dias hoje, queridos, nós estamos precisando enxergar as pessoas. O país está muito dividido. Nosso país está muito dividido, está cada um pensando em si mesmo, cada um defendendo coisas que não fazem o menor sentido. Enquanto nós temos que nos unirmos e olharmos para a dor das pessoas. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão em momentos difíceis. Luto, desemprego, escassez de recursos. Está difícil a situação para todos e nós temos que desenvolver essa compaixão de Cristo no nosso coração. Não dá para a gente viver como a gente vivia antes, que já não era certo, olhando só para si mesmo. Não dá para a gente viver como se nada tivesse acontecendo. É tempo da gente olhar, ver, perceber as multidões, as pessoas que estão além do nosso mundo pessoal. Segunda atitude de compaixão de Jesus foi, então, ao ver a multidão, ele sentiu algo, ele teve sentimento. Isso é outra coisa muito importante. Vivemos num tempo de indiferença. Tanto faz o que você está sentindo, tanto faz o que você pensa.
interessa é o que eu sinto, interessa o que eu penso. É assim que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa geração líquida. O que é a geração líquida? Onde as pessoas não têm sentimentos, elas não têm vínculos, elas não têm compromissos umas com as outras. É a geração líquida. E a gente só vai ter um sentimento por alguém, um sentimento de compaixão, de amor, de graça, primeiro se a gente ver, perceber pessoas que estão do lado da gente, no trabalho, vizinho, na igreja, parentes, distantes, mas são pessoas que têm contatos que a gente está tendo algum tipo de relacionamento, desculpa. Importante que a gente primeiro perceba as pessoas e depois, ao perceber as pessoas, a gente ter sentimento de compaixão, né? Então Jesus teve pena delas. Pena é uma das expressões ou palavras sinônimas de compaixão. É sentir pena, é sentir a mesma dor, é sentir a mesma coisa. É como se fosse empatia, mas aí tem um aspecto a mais do que empatia, que eu vou falar no terceiro ponto. Ou seja, queridos, nesse momento que nós estamos fazendo essa live, 40 pessoas devem ter morrido por Covid. 20 minutos, 40 pessoas, 40 famílias pelo nosso Brasil, nesse momento, do início da nossa live até agora, estão sofrendo. E a compaixão que a igreja precisa ter é a compaixão que Jesus teve para com as pessoas. Diz o texto que ele viu a multidão, andando no meio da multidão, conhecendo as pessoas. Ele viu e teve compaixão delas. Ele teve pena, ele sentiu a mesma dor, porque elas estavam aflitas e exaustas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele, ao se preocupar com as pessoas, ele sentiu compaixão dela. O problema nosso é que a gente não tem se preocupado com os outros. A gente se preocupa com a gente, com a nossa casa, com a nossa família. A gente, como igreja, tem muitas vezes pecado nisso. Para nós, parece que a impressão para nós é o seguinte: se a minha família está bem, graças a Deus está tudo bem. Mas será que é assim que devemos pensar? Mas será que é assim que devemos agir, queridos? Se não nos preocuparmos com a nossa nação, com a nossa cidade, com o nosso bairro, com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão em luto. Jesus olhou para a multidão e viu que elas estavam aflitas, sobrecarregadas, exaustas, porque não tinha um pastor, porque a liderança religiosa judaica daquele tempo era uma liderança que não pastoreava, oprimia as pessoas, discriminava as pessoas, julgava as pessoas. E hoje o pastoreio aqui para nós não é só o pastor, a pessoa, eu pastor, mas é a igreja pastorear as pessoas, a comunidade pastorear uns aos outros. É como exemplo que eu disse lá no início, né? O exemplo de pessoas que se importam, saíram das suas casas e foram à porta de um hospital cantar louvores para que os médicos, os enfermeiros e os doentes pudessem ouvir uma mensagem de Deus através de uma música, de um hino, de um canto. Outros exemplos que nós temos de pessoas também se encontrando na porta dos hospitais, se ajoelhando e orando, intercedendo. São atitudes como esta, que pessoas que se preocupam de sair de suas casas, onde a gente não deveria sair, entre aspas, mas elas se arriscam, elas vão para trazer conforto às pessoas que sofrem
Jesus olhou e teve compaixão das pessoas. Irmãos e irmãs, como é que Jesus está olhando para o nosso país hoje, senão com compaixão, com pena, com misericórdia? Quando ele olha esse país que perde 3.000 pessoas por dia, 3.000 famílias por dia em desespero, em desamparo. E muitas vezes, nós como igreja, como cristãos, nada fazemos. Nada fazemos. Além de orar, claro. Mas fica aqui uma mensagem de desafio. Nós como igreja precisamos ver o sofrimento das pessoas, precisamos sentir compaixão. E em terceiro lugar, foi o que Jesus falou e fez. Ver, sentir e agir. Ver, sentir e agir. Jesus, no seu ministério de 3 anos, há 3 anos e meio que ele teve aqui no mundo, tudo que ele fez foi refletindo a compaixão de Deus, o amor de Deus para com as pessoas. Tudo que ele fez foi para mostrar. Diz o texto aqui que ele curava todas as doenças e enfermidades. Então Jesus curava as pessoas para mostrar, olha só, no reino a cura. No reino a cura. Cura da sua alma. Cura do seu corpo. Outra coisa que Jesus fazia era orar o tempo todo. Jesus foi o maior modelo de oração do Novo Testamento. Ele se retirava de madrugada para orar. Ele orava muitas vezes em tempo de aflição enquanto seus discípulos dormiam. Ele orava de manhã, ele orava no pôr do sol, ele orava de madrugada. Então ele também se dedicava à oração pela vida das pessoas. Jesus deu pão para as pessoas, a multidão que se reunia para ouvi-lo, teve fome, teve momentos de fome, onde ele deu pão, ele deu peixe, ele alimentou fisicamente essas pessoas e depois ensinou para essas pessoas que ele era o verdadeiro pão da vida. Jesus, como diz o texto aqui, ele ensinou as pessoas. Muitas pessoas sem esclarecimento, sem entendimento, Jesus esclareceu, ensinou o evangelho do reino, ensinou a palavra de Deus. Veja, irmãos, que todas essas atitudes ele delegou para nós como igreja hoje fazermos também. Ele delegou para todos nós. Ouvir as pessoas, sentir as pessoas e ajudá-las. Ajudá-las como? Orando, ajudá-las como? Ensinando a palavra de Deus, ajudá-las como? Dando assistência material, participando da cura espiritual dessas pessoas. Ou seja, quando ele nos envia, ele vai dar as condições para a gente agir em nome dele. O que falta é nós nos sentirmos enviados, né? Ele diz aqui, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, são tão poucos. Peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores. Ou seja, a compaixão, ela se manifesta de 3 formas, queridos. Primeiro, a capacidade de ver, perceber as pessoas. Segundo, a capacidade de sentir por elas o que elas estão sentindo. E a terceira é a capacidade de tomar atitude, ir e agir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós temos que agir. Tudo que ele fez, nós faremos maiores e mais, porque nós temos mais tempo do que ele teve. Ele teve 3 anos e meio e fez tudo o que tinha que fazer. Nós temos 30, 20, 40, 50 anos de oportunidade para fazermos, agirmos no nome de Jesus. Então, que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor coloque esse sentimento no nosso coração. Compaixão pelas pessoas, compaixão pelo sofrimento das pessoas, compaixão pela vida das pessoas que nesse momento já estão chorando. Nesse exato minuto, pelo menos 2 famílias já estão chorando a perda de alguém da família. Que Deus nos abençoe e que Ele nos use como uma igreja
que tenha compaixão das pessoas, como cristãos que tenha compaixão das pessoas, que seja capaz de ver as pessoas, seja capaz de sentir o que elas sentem e sejam capazes de agir para ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Que esta palavra fique no nosso coração, direcione a nossa vida e nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nesta manhã, eu agradeço pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tenho certeza que essa mensagem foi para ela. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Tenho certeza que esta pessoa que está assistindo esta mensagem está sendo nesse instante desafiada pelo Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua compaixão, pela tua graça, pelo teu amor e misericórdia que sempre o Senhor teve para conosco. Guarda-me para que eu possa viver a tua palavra. Guarda cada um dos teus filhos e filhas para que possamos viver a palavra de Deus e crescermos na nossa caminhada cristã até o dia que o Senhor vai voltar e buscar todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.